Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula aí, né, virtual. Nós já estamos na 23ª semana de aulas virtuais. Então, olha só, meninos, hoje a gente vai falar sobre blocos retangulares, ok? O que são blocos retangulares? É basicamente isso aqui que eu tô mostrando para vocês, tá vendo? Então, isso aqui é um bloco retangular, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês como que a gente vai fazer para calcular o volume de um bloco retangular, tá? E também como que a gente vai fazer, olha só que interessante, tá vendo? Ele tem 3 dimensões, obviamente, né? Por isso que eu tô mostrando ele com esse programa. Então, a gente vai aprender, como eu estava falando, como que faz para calcular o volume dele e como que faz também para poder calcular a área desse bloco retangular, ok? Então, olha só, meninos, aqui eu tenho um bloco retangular, tá? O que é um bloco retangular? É uma caixa de sabão em pó, né? Uma caixinha aí de pasta de dente, tudo isso aí é chamado o quê? De bloco retangular. É o que a gente vai estudar hoje, ok? O bloco, ele possui 3 dimensões, meninos. Então, aqui eu tenho, né, o comprimento do bloco, certo? Aqui eu tenho a largura e aqui eu tenho a altura, tá? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Então, aqui eu tenho a altura. Então, ela tem aí 3 dimensões, né? Largura, altura e também a altura, largura e também o comprimento. Então, ela aí vai possuir 3 dimensões. E como que a gente vai calcular o volume de um bloco retangular, tá? O volume de um bloco retangular, ele é dado por... Deixa eu colocar aqui em caneta escura para vocês, para ficar mais nítido, ok? Então, o volume de um bloco retangular, ele é dado por área da base vezes a altura, ok? Então, ele é dado por área da base vezes a altura. Então, como assim? Vamos pensar aqui, gente. A área da base do meu bloco retangular, ela pode ser dada... Se o meu bloco retangular estiver em pé, a área da base vai ser essa aqui, tá? Agora, se o meu bloco retangular estiver deitado, a área da base vai ser essa aqui. Não é porque coincide com a área de baixo, não é isso? Só que acontece o seguinte, se eu calcular a área da base aqui e usar essa altura, ou utilizar essa aqui como área da base e calcular como altura sendo esse aqui, o volume vai dar o mesmo. Então, na verdade, você que vai escolher qual base você vai usar e qual altura você vai usar. Como o bloco está deitadinho, eu vou falar que a minha base vai ser esse retângulo aqui, tá? E a minha altura vai ser essa dimensão aqui. Então, eu vou colocar aqui alguns números para a gente poder utilizar aí como exemplo. Então, eu vou falar aqui que o meu comprimento mede 10. Vou falar que a minha largura vale 5. E a minha altura aqui, no caso, vai ser 3, ok? Pronto. Então, como é que eu vou calcular o volume do bloco retangular? Então, como que vai ficar o volume desse bloco retangular? A área da base, não é isso aqui, que é a mesma coisa de baixo? Ó, tô desenhando ela aqui para vocês, tá vendo? A área da base de um retângulo, como que eu faço para calcular a área de um retângulo? Porque a área da base é um retângulo, né? Igual tá ali na figura. Como que eu faço para calcular a área de um retângulo? É comprimento, que é essa parte aqui, vezes a largura, não é isso? Só que o comprimento vale 10 e a largura vale 5. Então, eu vou substituir aqui, ó. A área da base, que é a área do retângulo, vai ser 10 vezes 5. E a minha altura vai ser a altura relativa ao bloco retangular. A minha altura é essa aqui, não é? Que é a mesma dessa, que eu já falei que vai valer 3. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar por 3. Vamos ver, então, qual que é o volume aqui do meu bloco retangular. Então, o meu volume vai ser 10 vezes 5, que dá 50, vezes quanto? Vezes 3. Então, o meu volume vai ser igual a 150, tá? Ah, professora, mas 150 o quê? Depende da minha unidade de medida. Se eu estiver falando em metros, ok?
em metros, então, na hora que eu for responder, escrever ali o meu resultado vai ter que estar em metros cúbicos, porque eu estou falando de volume, tá? Então, toda vez que eu falo de volume, a gente vai colocar essa unidade de medida como cúbica, tá? Porque nós estamos falando ali de algo que possui 3 dimensões, ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos ver agora, meninos, esse exemplo aqui, tá? Então, aqui eu tenho um outro bloco retangular, tá? Pronto, então eu tenho um outro bloco retangular. Vamos ver agora como é que ele vai funcionar aqui, então. Então, eu tenho esse bloco retangular e eu vou dar as medidas aqui para as minhas dimensões. Então, aqui eu vou falar que vai medir daqui até aqui. Eu vou falar que vai medir 10 centímetros, ok? Não sei se tá dando para ver aí. Se não der, tem problema não que a gente refaça. Eu vou colocar aqui 10 centímetros mesmo, mas eu vou colocar só no final, porque ele tá difícil de escrever pequenininho, tá? Aqui eu vou falar que vale 4, então essa dimensão aqui, daqui até aqui, vai valer 4 centímetros também. E daqui até aqui, vai valer 9 centímetros também, ok? E aí, quando eu pergunto para vocês qual que é o volume desse bloco retangular, o que a gente vai fazer? A área da base vezes a altura. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura, que a gente chama de H, tá? Quem que é a área da base? A área da base, ela coincide com essa parte aqui de cima, vocês não concordam comigo? Olha só, porque essa parte aqui de cima é igual à parte daqui de baixo, ó. Na hora que eu desenho essa parte aqui de baixo, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ela coincide com essa parte dali de baixo. Vocês estão enxergando em 3D? Então, olha só, essa parte de cima, deixa eu colocar aqui melhorzinho. Então, toda essa parte aqui de cima, ela vai coincidir. Deixa eu colocar assim, que eu acho que assim vai ser mais fácil de vocês enxergarem, tá? Ela vai coincidir com a parte de baixo, tá? Então, a área da base, eu vou calcular sendo como? A área daquele retângulo dali de baixo, que não ficou tão bonitinho não, né? Ele tem que ir lá no fundo, ó, pronto. Agora, deu para enxergar o triângulo lá embaixo, ó? O retângulo, na verdade, lá embaixo, ficou mais ou menos, né, meninos? Mas usem a imaginação aí, eu acho que deu para entender, certo? É como se fosse uma caixa. E aí, a área da base, então, é a área desse retângulo aqui, ó, tá? Qual que é a área desse retângulo dali? É 10 vezes 4, não é isso? Porque a área do retângulo é comprimento vezes a largura. Então, vai ficar 10 vezes quem? Vezes 4, vezes a altura do bloco. Mas a altura do bloco é igual a quanto? 9. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa galera aqui. Então, vai ficar volume 10 vezes 4, 40, vezes 9. Então, o volume vai ser quanto? 40 vezes 9 vai ser igual a 360. Só que, como eu tinha falado inicialmente, que a gente estava trabalhando com centímetros, então, aqui vai ficar centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume e volume possui 3 dimensões, ok? Tranquilo, gente? Sim, é fácil, né? Não é difícil, não. Mas podem ficar tranquilos que durante as lives a gente vai fazer vários exercícios aí envolvendo blocos retangulares, ok? Agora vamos aprender como que a gente vai calcular a área da superfície de um bloco retangular. Vamos lá. Então, olha só. A área da superfície nada mais é como se a gente estivesse encapando essa caixinha, tá? Então, é tudo que tá ali do lado de fora. Então, olha só, a área da superfície vai ser a soma de todas as áreas do bloco retangular. Então, quantas áreas a gente tem no bloco retangular? Ó, vou contar. Eu vou escrever junto com vocês, ó. Aqui eu tenho uma área. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Uma área, certo? Depois, o que a gente tem? A gente vai ter girando o bloco, né? Vamos ver se eu consigo girar ele agora.
Girando o bloco aqui, a gente vai ter a outra área, ou seja, 2, certo? Girando aqui na lateral, né, do bloco, a gente vai ter a terceira área, então ela tá ali, terceira área. Depois, girando mais uma vez, a gente tem a última área lateral, que é a quarta área aqui, certo? Então, pronto, ó, na lateral aqui do nosso bloco, a gente tem 4 áreas, 4 retângulos. Agora, vamos ver aqui nessa outra parte, né? Que seria o topo, ou aí, dependendo aí da sua visão, pode até ser as outras laterais, né? Então, aqui eu tenho a quinta área, certo? E na hora que eu viro o meu bloco aqui, ó, pronto, virei, eu tenho a sexta área, tá? Então, o que que acontece? A área da superfície nada mais é a soma de todas as áreas desse bloco retangular aqui, ok? E a gente vai aprender a calcular. Então, vamos ver aqui as dimensões desse bloco, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui assim, de modo que vai dar pra gente ver todas as dimensões dele. Então, repara o seguinte, eu vou falar, então, que aqui possui, daqui até aqui, ele vai medir 10 centímetros. Vamos trabalhar com centímetros de novo, ok? Ele mede 10. Lá no fundinho, que é a largura, a gente vai falar que tem 2 centímetros. E de altura, a gente vai falar que tem 5 centímetros, tá? Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou calcular cada área desse bloco. Mas repara, a área número 1, né? A área número 1, a área número 2. Agora, vamos virar ele mais aqui um pouquinho. A 3 e a 4, elas possuem exatamente a mesma área. Então, basta multiplicar a área de uma delas e multiplicar por quanto? Por 4, certo? Opa, só desenhei ele sem querer. Então, o que acontece? Se eu quero calcular a área, por exemplo, dessa face aqui que eu numerei de 4, o que que eu vou fazer? A área vai ser, nada mais, vai ser o quê? O comprimento vezes a largura desse retângulo, né? Deixa eu colocar ele lá retinho de novo, para a gente poder entender as dimensões, tá? Então, pronto, ó. Peraí que eu vou conseguir, gente. Tenha fé. Então, a gente sabe que a altura do bloco vale 5, a largura vale 2. Se eu colocar assim, ó, pronto, aí dá pra ver. A largura vale 2 e o comprimento vale 10. Então, se eu quero calcular toda essa área aqui, o que que eu vou usar nesse triângulo? O 10, que tá aqui, e essa dimensão aqui, certo? Só que essa dimensão que tá ali vale quanto? Vale 5, tá lá atrás. Certo? Então, a área da superfície vai ser, então, 4 vezes, né, essa área que eu acabei de mostrar para vocês. Então, 4 vezes quanto? 4 vezes essa área aqui. Só que essa área é a mesma coisa que 10 vezes 5, certo? Pronto. Mais quem? Mais a área, as duas áreas dessas duas faces que estão aqui, tá vendo? Só que essas duas faces que estão aqui têm quais dimensões? Aqui vale 2, né? Igual eu coloquei ali. E a altura aqui vale 5, porque eu só girei o bloco. Então, duas vezes, porque eu tenho duas áreas iguais a essa, né? Vezes quem? Vezes essa área toda aqui. Só que essa área toda é 2 vezes quanto? Vezes 5. Pronto, agora eu vou calcular a área da superfície desse bloco retangular. Então, vai ficar 4 vezes 10 vezes 5, 50. Mais 2 vezes 5, 10. Pronto. Então, a área da minha superfície, vou fazer direto para caber aqui, 4 vezes 50 vai dar 200, certo? 2 vezes 10, 20. Então, mais 20. Então, isso aqui no final vai ser igual a 220 centímetros. E agora, meninos, qual a dimensão que eu vou colocar ali?
vai ser centímetros quadrados, porque eu tô falando de área da superfície. Então, quando eu falo de área, é quadrado. Quando eu falo de volume, a gente coloca elevado ao cubo, ok? Mas podem ficar tranquilos que nós vamos resolver várias e várias atividades sobre isso durante as nossas lives, ok? No mais, eu me despeço por aqui. Um beijo grande e até a próxima!